Pouco após a meia-noite do dia 13 de junho de 1994, a polícia atendeu uma ocorrência que os levou até uma residência em Brentwood, Los Angeles, nos Estados Unidos. Desse local foi retirado um dos itens mais conhecidos do gênero True Crime. Mesmo que você não conheça o caso, é provável que essa foto seja familiar. Uma das luvas que você está vendo foi o item retirado daquela casa em 94. Essas luvas já fizeram parte de uma das cenas de crime mais controversas da história. Em meio a uma trilha de sangue, elas foram usadas em 2 homicídios. O homem que as está erguendo é Orenthal James Simpson, também conhecido como O.J. ou Juice, para aqueles que o conhecem por sua carreira na NFL. Ele foi o principal suspeito nesse caso, e protagonizou o julgamento mais controverso da história dos Estados Unidos. Evidências foram provocadas e até a própria ciência foi questionada. O júri demonstrou incertezas sobre a responsabilidade de O.J. nos crimes e parecia cético diante de algumas alegações da perícia. Tudo isso em meio a discussões sobre racismo, que elevaram ainda mais a temperatura do caso. Esse julgamento não dividiu apenas opiniões, ele dividiu os Estados Unidos ao meio. A cidade de Los Angeles, na Califórnia, é conhecida por sol, celebridades e escândalos. Porém, mesmo para os padrões de LA, os eventos que aconteceram em junho de 94 foram fora da curva. No dia 13 do mesmo mês, 2 pessoas foram assassinadas em uma das residências em Brentwood, um bairro de alto padrão. Imediatamente, o principal suspeito foi apontado como sendo Orenthal James Simpson, uma estrela do futebol americano que virou ator. Quando a sua foto apareceu nos jornais, todos os olhos se viraram para o prédio onde aconteciam as audiências. Durante meses, você encontrava mais câmeras do que pessoas naquela calçada. Todos se reuniram em volta da TV à noite para assistir o julgamento como se fosse um filme de Hollywood. Durante os próximos 10 meses, a briga entre o estado da Califórnia e O.J. Simpson foi transmitida para todo o mundo. No dia 3 de outubro de 1995, os Estados Unidos parou de respirar diante da tela, enquanto a decisão do júri era lida em voz alta. O grupo levou 3 horas para chegar à conclusão. O.J. foi considerado inocente e o caso foi encerrado. Metade da população comemorou, enquanto a outra metade permaneceu em silêncio. Entre eles, os agentes que trabalharam no caso e os familiares que esperavam por justiça. Em casos de grande repercussão, em especial quando envolvem pessoas famosas como jogadores ou atores, existem 2 julgamentos: o da lei e o do público. O.J. já tinha sido julgado culpado por parte da população. O contraste com o resultado da lei foi o que causou ainda mais divisão nos Estados Unidos na época. Porém, para todos os efeitos legais, O.J. era um homem livre. A discussão sobre o caso foi para além do julgamento. A defesa de O.J. alegava que a forma como as evidências foram coletadas pela polícia foram, em suas palavras, equivocadas e vergonhosas. O detetive responsável pelo caso, por outro lado, alegou que pessoas que já estavam no corredor da morte, aguardando pela execução, foram colocadas lá com 1/10 das evidências que existiam contra O.J. Naquele dia, Orenthal não foi o único que passou por julgamento. A perícia sentou ao seu lado no banco dos réus. Durante as primeiras horas do dia 13 de julho de 1994, um cachorro chamou a atenção de alguns vizinhos. Ele parecia agitado e latia desesperadamente. Foi esse cão que guiou os vizinhos até a entrada de um condomínio em Brentwood. O cachorro guiou as pessoas até uma trilha de sangue que levava 2 corpos mutilados e visivelmente já sem vida. A polícia foi acionada e identificou as vítimas como sendo Nicole Brown Simpson, na época já ex-esposa de O.J., e seu amigo Ronald Goldman. Ambos apresentavam múltiplas perfurações no corpo e um grande corte no pescoço provocado por lâmina. A faca utilizada nos homicídios nunca foi encontrada. Uma grande quantidade de sangue estava espalhada por todos os lados. Pegadas ficaram impressas no chão manchado de vermelho e parecia seguir para a esquerda de onde os corpos estavam, indicando o caminho percorrido pelo agressor após o ataque. Essas pegadas deixaram a propriedade pela parte de trás e continuaram até uma das ruas. Junto dessas pegadas, gotas de sangue também estavam presentes, sempre ao lado esquerdo. É comum que em ataques como esse, o criminoso também seja atingido pela lâmina em algum momento durante a luta. Considerando que a maioria das pessoas é destra e, portanto, usaria a mão dominante para manusear a arma, é plausível que a mão esquerda seja utilizada para imobilização ou controle, ficando no caminho da lâmina. Seguindo por essa teoria, os pingos de sangue ao lado esquerdo da pegada sugeriam que o criminoso estivesse ferido durante a fuga, e esse sangue estaria escorrendo de sua mão esquerda. Porém, também seria possível que esse sangue pertencesse a uma das vítimas. O fato de estar presente apenas no lado esquerdo é o que traz mais força para a primeira hipótese. Essa trilha de sangue que desenhou o caminho de fuga percorrido pelo agressor para em certo momento, indicando que ele tenha entrado em um veículo para deixar o local. De volta à cena do crime, a polícia encontrou uma touca e uma única luva de couro completamente ensanguentada.
aparentemente itens descartados pelo criminoso após o ataque e antes da fuga. O local foi isolado e a equipe de homicídios ganhou acesso à residência. O detetive responsável assumiu o caso às 3 horas da manhã. Aproximadamente às 4 horas e 25 minutos, ele chegou à cena do crime. Inicialmente parecia ser um crime de vingança. O nível de violência era alto e a escolha por arma de curto alcance geralmente aponta para crime de inveja ou vingança. Não existiam evidências que colocassem uma segunda pessoa na cena do crime. A julgar pelas pegadas, o agressor agiu sozinho. Itens pessoais foram encontrados no local, descartando a possibilidade de roubo. Entre eles estava o pager de Ronald e a chave do seu carro. Itens que muito provavelmente um ladrão teria interesse em levar. Mas esse não parecia ser o objetivo. Por entre o sangue é possível ver as marcas deixadas pelas patas do cachorro que buscou ajuda. Fora essas pegadas, apenas uma outra se repetiu. A sola pertencia a um sapato tamanho 12, equivalente ao número 44 no Brasil. Haviam muitas informações naquele chão e os detetives começaram pela mais importante: as pegadas com sangue. Por conta do movimento natural, existe uma diferença em como a impressão é feita quando o sujeito está correndo, o que seria o esperado para um criminoso em fuga após cometer duplo homicídio. Este não estava. A distância e forma das pegadas indicava que o agressor deixou o local caminhando, não correndo. Ao chegar ao portão, as pegadas mudaram de direção, como se ele tivesse se virado para olhar para trás, antes de continuar o trajeto para fora. Isso pode ter acontecido por hesitação ou confirmação. É possível que nesse momento o assassino tenha percebido que tinha perdido uma das luvas e pensou em voltar para pegá-la, mas desistiu. Enquanto a perícia trabalhava na coleta de evidências, o detetive ficou encarregado de entrar em contato com os familiares para dar a notícia. Uma das pessoas da lista era o ator e estrela do futebol americano O.J. Simpson. Nicole já era sua ex-esposa na ocasião, mas ainda assim, a polícia entrou em contato. Essa interação aconteceu quando os agentes chegaram a North Rockingham Drive, onde O.J. morava. Os policiais se aproximaram do grande portão da mansão e anunciaram sua chegada através do interfone. Eles notaram luzes acesas no interior da residência, mas não foram atendidos. Mais tarde, um dos agentes que estavam no local alegou ter visto um veículo Ford Bronco, estacionado em um ângulo estranho ao lado de fora, como se o motorista estivesse com pressa ou nervoso. Espiando pela janela para dentro do carro, ele viu uma pequena bolsa preta que carregava uma das marcas de O.J. Estacionada à frente da casa do homem, esse policial concluiu que o veículo pertencia ao ex-atleta. Esse agente continuou examinando o veículo enquanto o interfone não era atendido. Próximo à maçaneta ao lado do motorista, ele encontrou algo que parecia ser uma pequena mancha de sangue. Isso foi o bastante para que os policiais acreditassem que O.J. estava ferido. Em seus depoimentos, eles se demonstraram preocupados e resolveram invadir a residência para se certificar de que o homem não precisava de socorro. A polícia pode realizar a invasão em qualquer horário, caso encontre evidências claras de que alguém está cometendo algum crime ou que precise de ajuda. Uma mancha que parecia sangue em um carro que a polícia achava que era de O.J. não eram evidências claras. Esse foi o começo dos problemas e brigas entre o Estado e a defesa do suspeito. O policial não seguiu o protocolo de colher a amostra e enviar para análise para se certificar de que era sangue. Da mesma forma, não verificou a placa e não teve acesso aos documentos do veículo para dizer de quem era. Sem o mandado, a invasão feita pelos agentes foi ilegal. Um dos policiais pulou o portão e o destrancou, facilitando a entrada dos outros. Eles se dividiram e cada um seguiu para verificar um ponto de acesso diferente. Apesar de algumas luzes estarem acesas, parecia que a casa estava vazia. Nos fundos da propriedade já próximo à piscina, existia uma pequena casa separada da construção principal, geralmente usada por visitas. Aquele espaço na época estava ocupado por Brian Gerard Killing, também conhecido como Kato. Ele trabalhava como ator e também em uma rádio na época. Brian era amigo em comum de O.J. e sua ex-esposa Nicole. Ele não tinha lugar para ficar e conseguiu aquele espaço emprestado. Brian acordou com os policiais batendo em sua porta. Ele disse não saber sobre o paradeiro de O.J., mas alegou ter ouvido alguns barulhos estranhos mais cedo, como se alguém estivesse batendo em alguma coisa. Mais tarde, a investigação descobriu que O.J. tinha deixado a residência muitas horas antes, com destino a Chicago. Naquela noite, os agentes continuaram caminhando pela propriedade à procura do que poderia ter causado os sons de batida descritos por Brian. Foi dando a volta na casa que um dos agentes fez uma descoberta importante. Jogada por entre a vegetação, ele encontrou uma luva de couro ensanguentada. O modelo era compatível com a encontrada na cena do crime. O local foi isolado e ele solicitou reforço. O.J. passou imediatamente de pessoa de interesse para suspeito. A equipe de policiais virou madrugada no terreno. Segundo um dos agentes, pela manhã ele encontrou o que pareciam pequenas manchas de sangue e construiu uma trilha do veículo de O.J. até o portão da casa. O mesmo sangue se estendeu até a porta da entrada principal. No carro, ele também estava visível no assento do motorista e no apoio de braço.
O veículo foi guinchado e transportado para a perícia. Às 10 horas e 45 minutos da manhã, o detetive conseguiu um mandado de busca e apreensão e pôde coletar as evidências. A casa estava tomada pelos peritos enquanto O.J. voltava de Chicago. A polícia conseguiu contato via telefone para alertar sobre a morte da ex-esposa e sobre a situação atual da casa. Ele foi convidado a se apresentar em uma delegacia e o fez pouco depois. O.J. aceitou participar do interrogatório sem a presença de um advogado. Durante essa conversa, os detetives notaram a presença de um corte profundo em um dos dedos da mão esquerda de O.J., algo que se encaixaria perfeitamente na teoria de que o agressor tinha sofrido danos durante o ataque, justamente no lado esquerdo. O corte no dedo foi alvo de muitas perguntas em momentos diferentes. As respostas de O.J. foram inconsistentes e, por vezes, contraditórias. Inicialmente, ele alegou ter cortado o dedo em um vidro, ainda em Chicago. Minutos depois, ele mudou sua versão e disse que teria feito o corte em Los Angeles, mas que um movimento brusco o teria aberto novamente em Chicago. As respostas do sujeito pareciam tentar contornar a pergunta, de forma que nunca respondesse, quase como se ele estivesse evitando certos assuntos. O que a polícia precisava fazer era verificar o álibi de O.J. Ele disse que ficou em casa durante aquela noite, esperando por seu motorista que o levou até o Aeroporto Internacional de Los Angeles, de onde pegou um voo até Chicago. Esse percurso foi feito por uma limusine, e o motorista foi alcançado pela polícia. Acontece que esse trabalhador chegou à residência antes do horário acordado. Ele tinha combinado de chegar às 23. Esse motorista alegou não ter visto o Ford Bronco estacionado na rua e também não foi atendido quando usou o interfone. Ele entrou na limusine e deixou o local, retornando pouco antes das 23 horas. Dessa vez, o Ford Bronco já estava lá. Ao se aproximar, esse motorista alegou ter visto um homem negro caminhando com pressa para dentro da casa. Uma das luzes internas se acendeu e o interfone emitiu resposta. O.J. disse que tinha pego no sono, mas que já estava descendo. Segundo a polícia, os homicídios aconteceram por volta das 22 horas e 30 minutos. Justamente o intervalo de tempo onde esse motorista chegou ao local e não teve resposta, bem como não viu o carro. 30 minutos depois, o carro estava lá e um homem negro corria para dentro. Ele não conseguiu afirmar que esse homem era O.J., mas foi apenas depois que ele entrou que o interfone foi atendido. O álibi era fraco e ele apenas foi visto 30 minutos depois do ataque ter acontecido. No momento dos homicídios, ele não atendeu a porta porque, segundo ele, estava dormindo. Entretanto, teria tirado o carro em algum momento por algum motivo, e vale lembrar que já tinha chamado um motorista para levá-lo até o aeroporto. Encontrar a luva ensanguentada na propriedade com um álibi fraco isolou O.J. no topo da lista de suspeitos. Estava agora a encontrar a motivação. Como padrão, a investigação conversou com amigos e familiares de Nicole. Parecia consenso entre os mais próximos que o homicídio foi apenas o ato final performado por um marido abusivo e vingativo. Em 1989, Nicole ligou para a polícia pedindo por socorro. Nessa ocasião, ela exibia marcas de agressões físicas no rosto, pescoço, braços e peito. O.J. tinha histórico de ser alguém agressivo e violento, ao menos em seu casamento. Por essas agressões, ele recebeu a sentença de serviço comunitário e permaneceu em liberdade. As agressões levaram ao divórcio iniciado por Nicole. Desde então, O.J. passou a perseguir a ex-esposa e fez ameaças para pressioná-la a reatar o casamento. Dias antes dos homicídios, Nicole reclamou para sua mãe sobre o desaparecimento de uma das cópias da chave, que dava acesso ao condomínio. Essa chave apareceu após a prisão de O.J. Ele estava em posse do item quando foi levado à delegacia. Para a investigação, o caso parecia bastante claro e simples. As evidências estavam ao lado da motivação e o principal e único suspeito não tinha álibi. O caso foi montado e o oriental James Simpson foi oficialmente acusado pelo duplo homicídio. Orientado por seu advogado, ele combinou de se apresentar em uma delegacia específica aproximadamente às 11 horas da manhã do dia 17 de junho de 1994. Quando ele não apareceu, seu status foi alterado automaticamente para procurado. A polícia de Los Angeles saiu à caça do ex-jogador e conseguiu localizá-lo com o apoio de viaturas e helicópteros. A mídia se juntou à perseguição e a fuga foi televisionada. As imagens mostravam viaturas perseguindo o Ford Bronco branco com O.J. ao volante. A fuga terminou quando o homem estacionou à frente de sua mansão. Lá, ele desceu do carro e se rendeu. O oriental James Simpson foi algemado e preso. Para a polícia, o caso estava virtualmente solucionado. Porém, esse era apenas o começo do caso mais controverso da história dos Estados Unidos. Isso porque O.J. não seria o único julgado. Todo o processo da perícia e até a própria ciência também foram colocados à prova. A investigação contou com a liderança de 2 detetives experientes do Departamento de Homicídios. Apenas para colocar em perspectiva, os últimos 10 casos de cada um deles somados não tinham a mesma quantidade de evidências apresentadas no caso de O.J. Para a investigação, era inquestionável que o culpado estava preso. Eles entregaram o caso para o promotor, certos da vitória. Existia sangue no carro do suspeito, na casa e na luva, cuja uma delas foi encontrada no quintal de O.J.
Ele sustentava um ferimento na mão esquerda que resultaria nos respingos de sangue e ninguém o viu durante os homicídios. Ele era o único que tinha motivação para o crime e foi pego com a chave do condomínio da ex-esposa em sua posse. É difícil imaginar que um caso como esse fosse dividir um país. Na época, a tecnologia disponível para a perícia não era nem de perto o que temos hoje. E como o Jay negava sua participação, ele tinha os fãs ao seu lado. O histórico de estrela do futebol e ator davam a ele ar de inocência para parte da população, mesmo diante das evidências. Na touca retirada da cena do crime, a perícia conseguiu coletar fios de cabelo descritos como compatíveis com o afro-americano. É esperado que se tenha dúvidas com as provas são circunstanciais, mas nesse caso, elas eram muitas, e todas apontavam para O.J. O julgamento começou em janeiro de 95, com uma quantidade colossal de câmeras e gravadores. Aquele foi o início do show acompanhado diariamente por todo o país. O julgamento de O.J. Simpson é até hoje o mais assistido da história. Essa visibilidade e clamor popular pode ser péssimo para as etapas legais, visto que testemunhas podem se sentir pressionadas ou sofrer influência por fatores externos. Juízes e advogados também podem ser afetados por esse nível de visibilidade. O objetivo do Estado era provar que O.J. tinha agido sozinho. O sangue de Nicole foi encontrado em Ronald e vice-versa. Para a investigação, isso indicava que a mesma faca foi usada em ambos os ataques, passando o sangue de um para o outro. O ataque foi recriado pela perícia, que chegou à conclusão que ele durou algo próximo de 15 minutos. O promotor, por outro lado, disse que 15 minutos era muito tempo, e alegou que o ataque teria ocorrido facilmente em 30 segundos. Nicole exibia diversas perfurações na parte superior do crânio e outras 3 no pescoço, muito profundas. Ela foi surpreendida pelo agressor quando saía de casa, ainda no quintal. Ela foi esfaqueada na cabeça e pescoço e caiu inconsciente. A queda causou danos no rosto e ombro esquerdo de Nicole. Com a mulher no chão, Ronald apareceu após procurar pela fonte dos barulhos. Ele entrou em luta corporal com o agressor e foi esfaqueado no peito, costas, ombro e braços. Foi possivelmente durante essa luta que o criminoso perdeu a luva da mão esquerda, encontrada na cena. Foi também nesse momento que ele feriu o próprio dedo, enquanto desferia mais golpes. Com Ronald incapacitado, o criminoso voltou a Nicole e cortou sua garganta. Com o sangue da mulher na faca, ele repetiu o ataque com Ronald. Ele voltou mais uma vez ao corpo da mulher e pisou em suas costas. Sabemos disso porque existia uma pegada de sangue nas roupas da vítima. Próximo ao portão durante a fuga, ele percebeu que tinha perdido uma luva. Pensou em voltar para pegá-la, mas desistiu. Com a mão esquerda ferida e desprotegida, ele sangrou no caminho de volta até o carro. Ele voltou para casa, descartou a outra luva e atendeu o motorista, seguindo para o aeroporto. Essa foi a ordem de eventos entregue pela investigação. Estava a conectar o sangue que acompanhava as pegadas ao criminoso. Isso o colocaria na cena do crime. E aqui encontramos um grande problema. Para manter em termos simples, existem 2 formas de realizar uma comparação de DNA. A primeira parte de uma amostra pequena, que é replicada para uma maior, e a segunda forma com uma amostra inicial já mais extensa. No caso de O.J., eles usaram a primeira e mais simples. Assim como digitais já foram muito questionadas no passado, a comparação de DNA também já foi. É desafiador explicar um processo complexo como esse para pessoas sem nenhum tipo de conhecimento na área, como esperado para o júri. Isso piora quando milhões de pessoas estão acompanhando o caso pela TV. Apresentar marcações em um papel e dizer que por serem parecidas pertencem à mesma pessoa não é uma tarefa fácil, principalmente quando você precisa se basear nessa informação para condenar alguém ou não à prisão. Neste caso, temos o fator adicional que trata-se de alguém famoso e já com uma base de fãs. O perito responsável apresentou as comparações no caso de O.J. e disse que as chances daquele sangue ao lado das pegadas não ser do ex-jogador era de 1 em 170 milhões. Com mais amostras encontradas no portão de acesso, o número subiu para bilhões. Na época era maior do que a população total do planeta. Essencialmente, isso provava que o sangue pertencia a O.J. Seu sangue na cena do crime era apenas mais uma prova que o colocava como responsável. Outras amostras compatíveis também foram recolhidas do painel do carro de O.J., da parte externa e interna da porta do motorista e próximo ao botão do farol. Para qualquer outro indivíduo, essa montanha de evidências seria o suficiente para colocá-lo atrás das grades. Mas como vimos no início deste vídeo, isso não aconteceu, e ele foi inocentado. Nós chegaremos lá. O.J. disse para a polícia que a última vez na qual dirigiu o carro foi durante o dia, muitas horas antes de escurecer e antes de ir ao aeroporto. O problema é que existia sangue no botão responsável por ativar os faróis, algo que o motorista não faria durante o dia. A transferência de sangue aconteceu em diversos pontos no interior do automóvel, mas especificamente no apoio de braço. Com o motorista sentado no veículo, isso aconteceu ao lado direito, o lado que ainda estava com a luva. 2 DNAs diferentes foram encontrados nesse apoio. Eles pertenciam a Nicole e Ronald. Isso significa que temos 2 situações no carro.
O que foi tocado pelo lado direito ainda com a luva transferiu o sangue das vítimas. O que foi tocado pelo lado esquerdo sem a luva deixou o sangue do criminoso. O problema aqui era a quantidade. Um ataque como aquele deixaria o agressor lavado em sangue. A quantidade presente no veículo não era compatível. O sangue das vítimas estava lá, mas não na quantidade esperada. Esse foi um ponto muito atacado pela defesa para questionar os resultados dos testes de DNA, deixando a entender que estavam errados. Para além do carro, a perícia também apontou ter encontrado vestígios de DNA de Ronald e Nicole na luva encontrada na propriedade de O.J., atrás da casa de hóspedes. Entretanto, como o método utilizado para análise de DNA já estava sendo questionado, esse ponto não ganhou força. A defesa de O.J. usou esse questionamento como escada e passou a acusar a polícia. Por se tratar de alguém famoso, a imprensa apareceu em peso na cena do crime aproximadamente às 7h30 da manhã, quando a perícia ainda estava no local. A defesa de O.J. alegou que essa pressão pode ter influenciado na forma como os agentes coletaram e analisaram as evidências naquele dia. O julgamento popular já estava acontecendo, e cada jornalista tinha uma versão para guiar sua audiência. Os peritos precisavam lidar com material sensível enquanto eram filmados, fotografados e questionados a cada novo passo. Segundo a defesa, isso comprometeu o julgamento e coleta de evidências. Ter centenas de lentes esticadas por cima dos muros trouxe outro grande problema. O detetive responsável estava preocupado em manter a imagem das vítimas e não queria que fossem filmadas daquela forma. Sendo assim, ele cobriu o corpo de Nicole, que era o que estava mais aparente, para manter sua imagem. Esse gesto foi questionado pela defesa, alegando que teria contaminado a cena do crime. As câmeras gravaram parte da ação dos peritos e essas imagens foram parar nas mãos do advogado de O.J. Durante as filmagens, é possível ver agentes quebrando protocolos. Por exemplo, eles usaram a mesma luva para manusear diferentes materiais e evidências, bem como caminhavam por lugares ainda não examinados. Assim que o sangue deixa o corpo humano em condições não controladas, as bactérias começam a atacar o material, causando danos irreparáveis. O protocolo pede que após a coleta com aquela ferramenta que parece um cotonete, a amostra seque antes de ser adicionada à embalagem plástica para transporte. Nesse caso, algumas ainda estavam úmidas, o que pode gerar contaminação. Por fim, as amostras foram mantidas por horas em um veículo no sol, sem refrigeração. E essa talvez seja a última coisa que alguém queira fazer com amostras de sangue, em especial no sol da Califórnia. Isso tudo trabalhou contra a investigação, que julgava ter um caso invencível para apresentar. A verdade é que em todos os casos as amostras sofrem contaminação, ainda que em diferentes níveis. Porém, os danos causados raramente são suficientes para anular a prova ou ocultar o indivíduo. Entretanto, é o suficiente para que pessoas sem conhecimento passem a questionar. Convencê-las do contrário é exaustivo, justamente porque a lacuna de informação é muito grande para ser preenchida em pouco tempo. Esse era o trabalho do perito diante de um júri que já torcia para que o astro do futebol fosse inocente. Após apresentar uma série de erros de procedimento dentro e fora do laboratório, que contava com amostras de sangue trocadas e misturadas, além de agentes sem luvas movendo evidências, a defesa de O.J. convenceu o júri que deveriam ignorar as comparações de DNA por completo, visto que não eram confiáveis. Esse foi um golpe que colocou a investigação de joelhos. Para substituir a imagem de culpado, a defesa precisava colocar alguém no lugar de O.J. Simpson. E esse alguém foi a polícia. Eles começaram a acusar a investigação de forjar uma cena para incriminar o ex-jogador, e isso incluía evidências plantadas no local pela própria polícia. Essa versão da defesa começou pelo portão que dava acesso ao condomínio. Segundo testemunhas, alguns agentes voltaram ao local 3 semanas após os homicídios. Foi só então que eles encontraram o sangue de O.J. no portão. Esse espaço de 3 semanas foi o bastante para que a defesa alegasse que o sangue foi adicionado lá pela própria polícia, para incriminar O.J. e fazer com que sua teoria inicial fizesse sentido. Durante sua primeira conversa na delegacia, o homem aceitou ceder amostras do seu DNA para comparação. Seu advogado alegou que os agentes podem ter usado parte desse sangue para plantar na cena do crime. De qualquer forma, algo estranho de fato aconteceu aqui. Essa amostra retirada do portão estava muito mais preservada do que a recolhida horas depois na cena do crime. Isso trouxe apoio para a versão da defesa, e a partir do momento no qual o júri acreditou nisso, o caso já estava perdido. Se o sangue encontrado na cena era plantado, o no carro também poderia ser, assim como a luva. Nesse mesmo dia, um par de meias contendo o sangue de Nicole foi encontrado na casa de O.J., 3 semanas após o homicídio, e esse item também trouxe grandes questionamentos. A polícia recriou o ataque com sangue falso em agentes vestidos de branco para entender como o sangue teria parado nas meias. A teoria deles era que durante a luta com Ronald, O.J. tivesse pisado sobre o sangue de Nicole, causando respingos na meia. O problema é que, examinando o tecido de perto, não é possível ver o sangue entre as fibras, apenas sobre elas, o que significa que o contato não foi feito por respingos, mas por transferência via contato direto,
indicando que o criminoso encostou a meia no sangue em algum momento. Isso por sua vez trouxe um segundo problema. O sangue atravessou ambos os lados da meia na mesma direção, o que seria impossível se o pé do agressor estivesse dentro. Isso sugere que a meia não estava vestida quando foi manchada de sangue. A teoria da defesa foi de que alguém propositalmente sujou a meia de sangue para incriminar O.J., e o material atravessou de um lado para o outro. O problema aqui era que o sangue encontrado na meia e no portão estavam muito mais conservados do que os retirados da cena do crime, quase como se tivessem sido armazenados em laboratório. Ainda sem aceitar a derrota, a investigação apresentou sua última e mais sólida evidência, o que nos traz ao ápice do caso: as luvas. Esse foi o ponto final e decisivo para um caso já muito controverso. A dúvida era se a polícia tinha ou não forjado provas contra O.J. O par de luvas era o último pilar. Segundo a investigação, eles encontraram uma das luvas na cena do crime, outra na casa do suspeito. A prova final era simples: pedir para que o acusado vestisse as luvas ensanguentadas diante do júri. E ele aceitou. As luvas não serviram. O.J. Simpson protagonizou uma das cenas mais clássicas da TV, com as mãos erguidas apresentando as luvas pequenas demais para suas mãos. Essa imagem foi replicada em todas as TVs do país e seus fãs comemoraram em alegria, enquanto aqueles que o julgavam culpado falavam sobre as luvas cirúrgicas por baixo ou alegavam que ele estava arqueando os dedos para que não coubessem. Os agentes presentes enterraram os rostos por entre os dedos, enquanto a defesa pedia por uma explicação. Um ex-executivo da empresa responsável pela fabricação da luva aceitou depor. Ele explicou que quando encharcada com sangue e deixada para secar, o material poderia encolher entre 10% e 15%, diminuindo de tamanho. Para entender se isso era realmente possível, um especialista replicou um teste em um par de luvas idêntico. Ele usou o próprio sangue para encharcar as luvas em ambiente controlado. O resultado apresentado pelo teste mostrou que a luva encolheu menos de 1% em seu tamanho, algo muito distante de 15%, como alegado pelo fabricante. A defesa usou esse teste para provar que as luvas nunca foram compatíveis com as mãos de O.J. Isso abriu mais brechas e questionamentos sobre as outras provas. O efeito dominó que começou com a luva fez a montanha de evidências desmoronar sobre a polícia. Agora, a teoria era de que a luva encontrada na residência de O.J. também tinha sido plantada lá. O agente que a encontrou foi um dos primeiros a chegar à cena do crime. Ele teria pego uma das luvas e levado até a casa de O.J. Entretanto, nos registros da polícia, esse foi o 13º agente a assinar o registro de presença, indicando que outros 12 agentes estiveram na cena antes dele. E todos os 12 confirmaram terem visto apenas uma luva no local. O nome desse detetive era Mark Fuhrman, e ele foi o escolhido pela defesa para assumir o lugar de O.J. O advogado do ex-jogador começou a pesquisar a vida do agente atrás de motivação. A acusação foi de racismo. A defesa de O.J. tentou provar que Mark não gostava de pessoas negras e que usava termos pejorativos para se referir a elas. Por esse motivo, ele teria plantado as evidências para acusar e prender O.J. Trazer a acusação de racismo elevou a temperatura do debate, que já não era mais sobre os homicídios há muito tempo. Metade do país encontrou alguém com motivação para apontar o dedo, enquanto tiravam a culpa da estrela do futebol. A discussão mudou tanto de direção que acusar Mark bastava mesmo se para isso fosse necessário dizer que um assassino sem motivação ou rosto estava solto. Mas como dito anteriormente, os homicídios não importavam mais. A defesa foi bem sucedida em anular cada uma das evidências e apontou um culpado para outro crime para tirar o foco das duas pessoas que sangraram até a morte naquela casa. Provar se Mark era racista ou não era irrelevante. Após 3 horas de reunião, o júri declarou Orenthal James Simpson inocente. O.J. permaneceu em liberdade e o assassino de Nicole e Ronald nunca foi encontrado, ou ao menos nunca foi preso. Os familiares perderam o processo criminal e recorreram ao processo civil. Com novos advogados, eles foram capazes de provar que O.J. tinha um par de sapatos com a sola exatamente igual à encontrada na cena do crime, um modelo caro que não era acessível à maioria das pessoas. E, ironicamente, eles encontraram muitas gravações de O.J. usando a mesma luva, ou uma muito parecida, em entrevistas na TV. O.J. perdeu o processo civil e foi considerado responsável pelas mortes de Nicole e Ronald. Ficou determinado o pagamento de 33,5 milhões de dólares a serem distribuídos para os familiares das vítimas. Após o processo, O.J. concedeu entrevistas e participou de documentários. O.J. ganhou uma grande quantidade de títulos e honras durante sua carreira como jogador. Ele foi casado 2 vezes e teve 5 filhos. E como não foi preso, escapar da acusação por duplo homicídio não foi o final de sua história. Durante sua vida, O.J. cruzou novamente com a polícia. Em 2001, ele foi levado à delegacia durante uma briga de trânsito, e no mesmo ano, sua casa foi alvo de busca e apreensão pelo FBI, que procuravam por entorpecentes. Em 2002, ele foi preso por dirigir em velocidade acima do permitido para a via. Em 2004, ele respondeu um processo por pirataria de sinal de TV. Em 2006, ele escreveu um livro intitulado Se Eu Tivesse Feito Isso, Confissões de um Assassino.
Nesse livro ele assume a hipótese de ter sido o assassino de Nicole e Ronald. Ele descreve uma versão do crime muito parecida com a que foi apresentada pela investigação, mas sempre deixando claro que é apenas uma hipótese. A venda e publicação do livro foi proibida após apelo da sociedade, mas os familiares de O.J. conseguiram o direito de publicar o texto na justiça. O C, no início do título, foi diminuído a ponto de quase não ser visível e inserido na palavra eu. O livro é tão controverso quanto o julgamento, e para muitos trata-se de uma confissão monetizada. Em 2007, ele se envolveu em um caso complexo envolvendo assalto à mão armada e sequestro. Em 5 de dezembro de 2008, ele foi sentenciado a 33 anos de regime fechado. Ele cumpriu sua pena no Centro Correcional Lovelock, em Nevada, onde foi identificado pelo número 1027820. Nesse local ele trabalhou como zelador da academia. O.J. deixou a prisão por bom comportamento em dezembro de 2021. Em maio de 2023, ele foi diagnosticado com câncer de próstata e deu início à quimioterapia. Simpson faleceu por complicações da doença enquanto fazia tratamento. Na época, ele morava com sua filha mais velha em Las Vegas e foi quem cuidou dele em seus últimos dias. Seu carro encontra-se no Museu do Crime no Tennessee e está aberto à visitação. Nicole Brown Simpson faleceu aos 35 anos de idade. Ela sangrou até a morte após ataques de lâmina. Nascida em Frankfurt, na Alemanha, em 59, ela foi a segunda de 4 irmãs. Seu pai era americano e eventualmente ela se mudou para a Califórnia. Durante o ensino médio, seu apelido era Nick, e ela foi descrita como criativa e sonhadora. Aos 18 anos de idade, ela trabalhava como garçonete em um clube noturno em Beverly Hills, quando um jogador famoso passou pela porta. Esse era O.J. Simpson, em seus 30 anos. Isso aconteceu em 1977. O.J. já era casado na época com sua primeira esposa, porém, isso não o impediu de sair com Nicole. Eles começaram a namorar, O.J. se divorciou e eles se casaram em 1985. Eles tiveram 2 filhos juntos. Durante os anos, O.J. se demonstrou bastante violento e possessivo quando se tratava de Nicole. Eles brigaram diversas vezes e a mulher sofreu agressões e insultos. Isso foi relatado por parentes e amigos próximos que viam as marcas no corpo da mulher. Durante a gravidez, O.J. usava termos como porca gorda para se referir a Nicole. O ambiente ficou insustentável e as agressões viraram casos de polícia. O divórcio aconteceu em 1992. Nessa data, Nicole deveria ter ficado livre, mas isso não aconteceu. O.J. passou a perseguir a mulher de todas as formas possíveis e chegou a invadir sua casa algumas vezes. Ele fez ameaças na tentativa de reatar o casamento, mas não teve sucesso. Entre essas perseguições, Nicole conheceu Ronald Lyle Goldman. Na época dos homicídios, eles se conheciam há apenas 6 semanas. Oficialmente, eram apenas amigos. Também conhecido como Ron, ele trabalhava como garçom e era aspirante a ator. Em seu tempo livre, ele atuava como voluntário no centro dedicado a crianças com necessidades especiais. Nascido em Illinois em 68, Ron cresceu ao lado da irmã mais nova com pais divorciados. Ele gostava de vôlei de praia, patins e era apaixonado por cinema. Ron foi descrito como alguém muito carismático e engraçado. Ele tinha pego a Ferrari de Nicole emprestada e estava visitando essa amiga, quando foi brutalmente esfaqueado até a morte. Ele tinha 25 anos de idade. A defesa de O.J. foi bem sucedida em seus esforços para deixar os homicídios em segundo plano. Mas precisamos nos lembrar de quem foram as vítimas de verdade. Nicole e Ronald perderam suas vidas em um ataque cruel perpetrado por um criminoso vingativo e violento. A justiça nunca conseguiu provar que o detetive Mark Fuhrman era racista. Ele se dedicou à polícia durante 20 anos e se aposentou em 95. Hoje, aos 73 anos de idade, ele é escritor e vive em Washington. Mark e sua equipe tentaram até o fim trazer justiça para as vítimas, mas infelizmente não conseguiram. Oriental James Simpson faleceu no dia 10 de abril de 2024, aos 76 anos de idade, vítima de câncer de próstata. Seu corpo foi cremado em Las Vegas e suas cinzas foram transformadas em joias de cremação que foram distribuídas para seus 4 filhos adultos: Arnelli, Jason, Sidney e Justin.